dia, paz de Cristo. Eu estou meio atrasado um pouquinho, mas, queridos irmãos, a live hoje não vai ter, não teve a live, porque a moça que trabalha comigo, que me orienta aqui, que me ajuda, minha assessora, o menino dela passou mal à noite e ela não teve condições de vir. Mas eu fazendo o vídeo e talvez vou lançar ele também no Instagram, tá? E vocês vão ficar sabendo que foi por motivo justo, de que não tive condições de fazer a live de hoje. Mas sábado vai ter a live novamente. Domingo talvez não vai ter a live. Se eu fizer, vai ser lá naquela cidade do dinossauro, para lá de Uberaba, que lá onde tem os dinossauros, talvez vai ser lá que eu vou fazer lá. Se alguém me auxiliar lá. Se não tiver quem auxilia, aí eu não vou fazer também não. Mas talvez eu faça um vídeo lá muito bonito, mostrando para vocês a realidade como é lá. Porque nessa realidade, meus queridos irmãos, nós não podemos fazer compromisso em tudo da vida, porque uma hora uma coisa dá errada. A nossa trilha, o nosso dia, as nossas passagens, as nossas atitudes, mesmo que ela seja pontual, um dia ela dá diferença. Então, nesse motivo, meu querido irmão, querida irmã, em todos, em qualquer qualidade de compromisso que nós fizemos, nós um dia falhamos. Então, na realidade, eu vou falando para vocês, eu vou fazer o vídeo, continuação do vídeo que eu falo para vocês. O casamento, o batismo, e todas as coisas são descartáveis, e o que é descartável é substituído. Então, nessa realidade, vou falando para vocês, vou trocando a palavra. Quando eu substituo uma coisa, é porque eu vou descartar aquela outra coisa que tem. Porque nenhum de nós largamos o que somos. Não, sempre nós teremos aquele compromisso que o que nós aprendemos é o que vem na nossa mente primeiro, aí nós muda para outra coisa, mas nós sempre descartamos aquela. Nenhum de nós somos capazes de fazer de tudo. Um cara, por exemplo, ele põe lá, eu sou construtor, da base ao acabamento. Não, ele não faz da base ao acabamento. Porque tem a parte elétrica, tem a parte de furar buraco, tem tudo para começar uma obra, ela é difícil. E ele não consegue fazer sozinho, porque na realidade, ele tem que fazer de um ao todo. No final ele tem que terminar com a pintura, a parte elétrica, terminar tudo. Então, na realidade, você pensa, todos nós falamos que fazemos de tudo, mas nós ocupamos alguém, precisamos de alguém para nos auxiliar, porque nós não conseguimos fazer tudo. Então, na realidade, que eu falo para vocês, todos nós somos substituídos e todos nós somos descartáveis em uma ou duas coisas qualquer, que nós não somos tão sábios para fazer de tudo. Porque eu sou tão sábio, eu sei fazer muita coisa. Mas no dia que meu carro fura o pneu, eu tenho que levar um borracheiro. No dia que eu sinto uma dor na perna, eu tenho que ir lá procurar um médico, falando assim as palavras, um médico de osso. Mas se eu sentir uma dor no ouvido, eu tenho que procurar um médico de ouvido. Porque eu sou ativo, eu sei de tudo, mas eu não sei o remédio que eu vou usar. Eu não sei como é que eu faço para arrancar um pneu daquele lá e fazer o remédio dele. Então, cada um de nós se especializamos numa coisa, e essa coisa que nós especializamos é que nós vamos obter sucesso para que nós tenhamos êxito na vida. Então, na realidade, vem falando para vocês, todos nós somos descartáveis, todos nós somos substituíveis em qualquer coisa. Por exemplo, eu arrumei uma menina fazer a live para mim, o menino dela ficou doente, ela não pode vir, eu arrumei outra. Depois eu arrumei a terceira. Agora a terceira tem o menino, já hoje não pode vir porque o menininho dela. Então, na realidade, todos nós, por que as mulheres grávidas acontece, nenhuma se aceita em firma, nem para fazer entrevista, porque está grávida, porque sabe que na realidade ali é uma responsabilidade muito grande. Então, meu querido irmão, querida irmã, a responsabilidade de ser mãe, de ser pai, é uma responsabilidade muito grande, que talvez para que nós tenhamos o compromisso com aquele menino que veio, aquela criancinha que veio, nós temos que faltar outros compromissos. Então, quando a criança adoece, o pai tem que correr, tem que matar serviço, aí vem aquela palavra, tudo é substituível, até o pai é substituível também. Porque quando o pai é ruim demais, a esposa larga dele, substitui ele por outro, descarta ele e casa com outro, e o outro talvez vai zelar daquele filho que não é dele, mas ele é o padrasto, ele vai zelar melhor do que aquele que era o pai. Então, na realidade, meu querido irmão, querida irmã, nunca pense você que você é o manda-chuva, de que em lugar nenhum você é dispensado, porque você é tudo ali que você fala. Igual o meu filho falava, pai, se eu sair daquela empresa lá, aquela empresa vai fechar. O exemplo, aquela empresa fecha porque eu sou tudo ali dentro.
Não. No dia que ele sair daquela empresa, que ele enjoar dela, aquela empresa vai continuar a mesma coisa você. Eu falo, se eu parar de fazer vídeo hoje, ninguém vai fazer os vídeos que eu faço. Aparece um que vai fazer. Em tudo, em tudo. Quando abre uma farmácia aqui nessa rua aqui, o cara está vendendo bem, vem outra farmácia e monta ali pertinho dele também. Então, em toda a realidade, em todos os pontos, aí você pensa assim, eu tenho meus clientes, eu não tenho perigo de eu quebrar aqui, porque meus clientes não vão comprar ali. Mas você não tem todos os tipos de remédio. Aquele remédio, o cara chega ali, o remédio tal. Não, esse eu não tenho não. Sabe? Não, sei não. Aí você vai na farmácia ao lado, chega lá, tem o remédio. Aí como você vai comprar aquele remédio que não tinha ali no Joaquim, aí você compra aquele remédio, e esse que você tem, tem. Talvez ele tinha lá, mas por ele não ter aquele primeiro que você procurou, você foi em outra farmácia. A mesma coisa, é o emprego. Você sabe fazer de tudo, mas tem alguém, não uma hora, que você vai precisar de alguém para te auxiliar naquele serviço que você não é 100%. Então, na realidade, veja a realidade da vida e de que nós teremos que nos preparar muito bem para que nós seremos preparados para fazer de tudo, mas nem de tudo nós daremos conta de fazer. Então, vamos buscando aqui agora. A substituição de empregado. O empregado, ele entra na empresa, ele faz de tudo. O patrão elogia ele com um bom serviço. Mas o dia em que ele dá uma tonturinha, que precisa outro consertar um serviço dele, toda a moral que ele teve ali já acabou. Se um dia ele dá uma tonturinha, rouba alguma coisa do patrão, o patrão descobre, ali acabou. Ele vai embora, é mandado embora sem direito nenhum. Seus direitos são todos cancelados e ele ainda vai ficar ali com a ficha ruim para arrumar serviço em outro lugar. Então, na realidade, é dentro do casamento, dentro da religião, em qualquer espaço que você tiver, quando você dá uma bobeira, você é excluído dali. Quando você foi excluído, é porque você pode ser descartável. Você não tem a utilidade até o final da vida daquilo ali. Uma árvore, ela vai crescendo no passeio. Ela começa, aquelas raízes dela começa a rachar o passeio. Começa a rachar lá dentro, por dentro do lote. E aquela raiz vai crescendo e ali ela vai querendo espaço e vai explodindo. Aí quando chega um dia, aí o cara tem que arrancar aquela árvore, porque ela está destruindo o passeio, destruindo o muro, destruindo tudo. Ele tem que arrancá-la para que ela venha outra no lugar dela ali pertinho para substituí-la. Então é substituível. Uma árvore que é plantada lá no meio do mato, num pasto muito bonito lá, ela cresce aquela árvore bonita. Mas se o dono dali resolver mudar aquele pasto ali e passar ele para um plantio, talvez aquela árvore vai perder o lugar dela. Ou ela vai ficar isolada sozinha lá no meio lá, o trator passando em volta dela assim, e só ela isolada. A mesma coisa, meu querido, minha querida. São vocês dentro do casamento. Vocês começam a fazer coisa, e aí é obrigado a seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo, falamos assim, a mudar de ramo, a mudar de itinerário. E quando você passa a não servir mais, as suas atitudes são estranhas, aí ele é obrigado a arrumar outra, porque nem todos ficam sozinhos. Porque quando Adão lá separou da mulher que ele tinha lá e ficou sozinho, aí Deus viu que ele não poderia ficar sozinho, que ele já estava habituado com outras mulheres. Aí falou que fala assim que ele fez outra mulher para ele. Aí quando chegou, entregou para ele, aí ele fala assim, esta sim, carne da minha carne, sangue do meu sangue e ossos dos meus ossos. Essa vai dar certo comigo. Porque a outra não era, as outras não era a mulher suficiente para todos os meus requisitos ser cumpridos. Então agora eu tenho essa mulher que saiu de mim, saiu do meu sangue, dos meus ossos, da minha carne. Então essa vai ser a minha esposa agora, porque ela é igual a mim. É igual a esposa do cachorro, é a cachorra. A esposa do porco é a porca. A esposa da vaca, do boi é a vaca. A mulher, o marido da vaca é o boi. Então cada um tem os seus pontos X. Os animais não trocam de marido, mas falamos assim, nós aqui na Terra, seres humanos, todos nós somos iguais. Então eu tenho um vídeo que eu falo, a mulher não é uma caixinha de segredo. Toda chave serve. Toda chave serve. E o homem não é uma caixinha de segredo. Toda fechadura ele consegue abri-la. Então, na realidade, nós não somos insubstituíveis. Nós somos substituíveis
em todos os sentidos da nossa vida. Porque quando você não está alegre, satisfeito com o que você tem hoje em casa, você vai e arruma outra fora, para que aquela outra seja mais ou menos o ponto em que você quer. O carro seu está dando defeito. Você pega o carro e fala, esse carro já não me presta mais, eu vou vender para outro. Aí o outro também, coitado, pensa assim, esse carro meu não está prestando, eu vou comprar o de fulano. Mas o carro de fulano já está todo bichado também, porque ele já está descartando ele, porque ele está dando defeito demais, ele não está dando conta, vai comprar um mais novo. A mesma coisa é seu casamento. O homem ou a mulher que já teve 2 ou 3 casamentos, é porque a qualidade dele está realmente, na realidade, muito fracassada. Porque se ele não tivesse fracassado muitas das coisas, ele seria, aquela pessoa não seria substituído. A mesma coisa do seu carro, que você compra ele e você zela dele, ele dura 5, 6, 8 anos sem dar oficina. Então a mesma coisa, se você tem a mulher e você vem aos pontos todos iguais, um com o outro, sem deixar contrariedade, você tem um casamento por muitos anos, ou seja, até o final da vida. Quando eu morava em Belo Horizonte, em 1980, 81, 82, eu trabalhava como um advogado, e o advogado me mostrou um convite de casamento do qual ele ia ser padrinho. No convite de casamento estava escrito assim, seremos unidos ou viveremos unidos até que o divórcio nos separe. Então, na realidade, você analisa bem. Tudo que você faz até o casamento já tem a brecha do divórcio, tem a separação, tem tudo ali para que, ali já consta que se não der certo, ele é descartável, Então, o casamento, o batismo, tudo é descartável. Porque você leva seu filho e batiza ele numa denominação Joaquim. Mas quando é mais tarde, que ele vai crescendo, ele vai vendo que aquela denominação Joaquim não é a dominação que realmente ele acredita que Deus está ali dentro. Aí ele vai procurar o Deus em outra denominação. Chega lá, o batizado dele vai ser outro batizado. Você casa na igreja do Joaquim. Aí não deu certo, aí você passa para a igreja do Jota. Quando chega na igreja do Jota, você conhece outra mulher, você pode casar lá com ela novamente. Aquele casamento da igreja do Joaquim, ele não vale para aquela igreja de lá. Então, vamos pegando aqui vários pontos, e esses vários pontos que nós falamos sobre eles, é onde nós pegamos e sabemos que nada aqui em cima da terra dura para sempre. Aí o seu líder religioso que faz o seu casamento, ele fala assim, na hora do casamento, ele fala, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, mas aquele casal, quem está unindo ele não é Deus, é aquele líder religioso. Então ele podia falar, eu estou reunindo vocês dois, fazendo a união de vocês dois aqui, nessa reunião, nesse tanto presente de gente aqui, mas vocês que vão conservá-lo, porque o que eu faço eu não sou Deus. Não é Deus que está unindo vocês, é eu que estou unindo vocês. Porque ele acha que ele é um representante de Deus, fala que Deus uniu, mas não foi Deus que uniu aquele casamento, foi escolha sua. Aí ele vem e vai abençoar aquela escolha, sendo que ele não tem condições de abençoar. Agora, se fosse abençoado por Deus, aí você saberia que realmente vocês seriam um para o outro, mas se vocês entendessem que Deus é o setor X de que você entra ali, você não pode vacilar para os lados. Porque quando você vacila, você esqueceu do Deus verdadeiro. Então, na realidade, meu querido irmão, querida irmã, o casamento, ele é feito aqui pelo homem, não é por Deus. Então, a união que vocês fizeram foi abençoada por um homem. O homem pega o microfone e põe na sua boca e obriga você a falar. Você tem que responder o que ele falar. Eu prometo. Aí a noiva fala, eu prometo te amar na tristeza, na alegria, na tristeza e na alegria. Então, cada uma vez ela responde o que ele fala. Não saiu de dentro dela. Ele pegou aquele livro que tem aquelas palavras e ditou ali, porque na realidade, se você buscar o passado que está dentro da Bíblia, lá em Gênesis, Adão, essa é a sua mulher. Não falou para ela, na Bíblia não está escrito que ele falou para ela, eu prometo
Eu prometo, ele promete, ela promete te amar na tristeza, na alegria? Não, não promete. Não, não teve isso. Não teve um tapete vermelho. Não teve tantas pessoas assinando aquele casamento ali, que ali ia ter que ser feito aqui na terra para que seja cumprido aqui na terra. A lei de Deus é uma coisa e a lei da terra é outra coisa. O Pai fez o mundo tão perfeito, tudo tão perfeito, que eu falo em vários vídeos meus, que o mundo é tão perfeito, de que, na realidade, vocês vão ver aí, no início do vídeo que eu fiz ontem, o 533, eu falo sobre isso aí. A realidade da vida, ela é constituída por você, mas ali tem Pedro 2, que fala, o cachorro voltará ao seu vômito e o porco voltará à lama. Mesmo assim é o patinho que nasce, você não precisa treinar ele para ele entrar na água. Ele saiu do ovo ali, ele já entra na água e vai nadar. É a tendência dele. Você pode ocultar ele novinho, não deixar ele ver água durante 6 meses. No dia que ele chegar beirando a água, ele vai entrar e vai nadar. Não precisa você fazer aula de natação para ele. Igual um dia eu vi uma senhora lá numa brincadeira lá, a mulher estava fritando um torresmo, fazendo torresmo bem crocante, e o torresmo ficava maneirinho em cima da gordura da banha, ali o óleo queimando e o torresmo voando por cima. Aí o neto dela chega por trás e fala, vovó, tá fritando torresmo? Não, estou dando aula de natação para eles. Analisa bem, aula de natação, porque eles aprenderam a nadar. Mas o patinho não precisa você pular e deixar no fogo igual o torresmo. Ficou tanto tempo até ele perder a água que tinha dentro dele, perder o seu peso, para que ele boiasse em cima. Então o patinho não precisa disso. Um cara para ser atleta, para ir para as Olimpíadas, de natação, ele tem que treinar todos os dias. Porque se ele não treinar todos os dias, treinar todos os dias passa por ele. Então, na realidade, se você todo dia treinasse dentro do seu casamento, para nunca deixar que as coisas mundâneas viessem de fora e atrapalhá-lo, você seria feliz até o final da sua vida. Mas você, muitas das vezes, ou seja, todas as vezes que você sai com seus colegas, você está deixando a esposa sozinha em casa. Quando a esposa fica sozinha em casa, o que acontece na realidade? Ela começa a baratinar coisas diferentes e vai pensando em coisas diferentes. Quando pensa que um dia ela chega em você e fala, chega de tudo isso, não aguento mais. Eu casei para ter um marido dentro de casa, não na rua com os colegas. Então, na realidade, se você soubesse como planejar a vida, o Deus nunca sairia da sua mente. O Deus que fez o céu e a terra. Mas como você não sabe planejar a sua vida e acreditar que Deus existe, é onde você sai na idolatria do homem, procurando coisas diferentes, que na realidade, essas coisas diferentes são deuses da idolatria. Aí você acha que as promessas daquele líder religioso são melhores do que a sua, daquela da sua igreja ali que tem aquele líder. Aí você fala, o Deus verdadeiro não está aqui. Esse homem aqui está gaguejando na hora de falar de Deus e ele está mentindo. Eu vou para aquela lá que aquele lá não gagueja. A mesma coisa do casamento, quando você começa a gaguejar com as coisas, falando para sua esposa que tem que fazer aquilo, que ela nota que é mentira, realmente na realidade ela vai se afastando de você. A mesma coisa do empregado. O patrão vai se afastando dele, porque ele começa a mentir. Tem uma conversa de um rapaz que todo dia ele chegava, no final de semana ele chegava, patrão, hoje não deu para mim vir porque a minha tia faleceu e eu tive que ir pro velório, não deu para mim vir ontem, mas eu estou aqui a terça-feira, eu estou aqui pontual, vou trabalhar novamente. Aí na outra segunda-feira ele chegava, patrão, a minha sobrinha passou mal, tive que internar ela no hospital. Aí outro dia ele chegou, patrão, a minha sogra morreu e eu tive que ir pro velório, se aqui, fazer o enterro dela foi ontem à noite, eu não vim. Na outra segunda-feira, patrão, meu sogro morreu. Na outra segunda-feira, patrão, meu pai morreu. Morreu. Aí na outra segunda-feira, ou seja, lá atrás ele já tinha feito o velório da mãe dele. Aí, mas ele ia fazendo aquelas promessas daquelas pessoas que morreu e falando que não veio trabalhar por esse motivo, mas ia agora para frente não ia faltar mais, porque agora não tinha mais quem ele. Aí quando foi outro dia, ele chegou na segunda, na terça, aí só veio na quarta. Ele falou, patrão, eu não pude vir porque a minha mãe passou mal, domingo, segunda-feira o dia inteiro, nós ficamos com ela internada no hospital, e terça-feira, que foi ontem, ela morreu. Ele falou, não, está cortado seu ponto e você está dispensado. Ah, mas por quê? Morte da minha mãe? Ele falou, não, porque pai, primo, sogro, sogra, você pode ter o quanto você quiser.
mas mãe é só uma. Mãe é só uma. E você já fez o enterro da sua mãe há tempos atrás, você fez o enterro dela. E essa outra mãe que você eu não reconheço como, então eu não vou abonar seu dia, você está dispensado. A mesma coisa é o casamento, meu querido irmão, querida irmã. A cada dia que você chega e inventa uma mentira para sua esposa ou para o seu esposo, que aquela mentira não vai colar, mas um dia você esquece, já fez aquela mentira lá para trás. Falamos assim aquele ditado, quem bate, esquece, mas quem apanhou, mantém na lembrança aquele dia que ele foi torturado. Então, na realidade, o dia que ele te vê, ele lembra. Então, no dia que você chega com a mesma mentira dentro do seu lar, seja você ou ela, ele ou ela, na realidade, ali vai ser descoberto que realmente você já fez aquela mentira, mas você não lembra que já fez ela. Você repete ela. Mas a pessoa que está sendo magoada, ela vai lembrando de tudo. Um dia ela relembra. Igual os políticos, os outros setores, faz essa mentira dele, mas alguém lá atrás filmou ele. Aí agora, quando ele faz outra mentira, ele vem e mostra aquela ali. Foi assim, assim, assim. Então, na realidade, meu querido irmão, querida irmã, nada neste mundo é substituído e tudo é substituído. Então, na realidade, a mãe ela é substituída por outra pessoa. Porque quando a mãe abandona os filhos, deixa os filhos com o marido, sozinho, e some no mundo com outro, ele casa novamente. Aquelas crianças, como são novinhas, ela vai se adaptando com aquela outra pessoa. Mas, se ela já for adulta, aquela criança, ela não aceita aquela pessoa como pai e nem como mãe. Mas, se é novinha, vai aceitar como mãe, chama de mãe, chama outro de pai, e tem o mesmo amor ou mais amor do que aquele que judiava dela quando era pequena. Então, na realidade, todos nós somos substituídos em umas partes, em outras não. Nunca sua esposa vai fazer comida gostosa igual a sua mãe fazia. Porque um dia ela cozinha bonita, aquela comida, faz aquela costela com mandioca, faz aquilo, aí você está comendo, lembra, nossa, minha mãe fazia uma costela, você precisa ver. Minha mãe fazia isso, fazia aquilo. Então, em umas partes você não é substituída, porque a lembrança daquela pessoa é do tempo de adulto, mas se fosse uma criancinha de 2, 3 anos, tudo para ela seria substituído, ela nem aquilo trazeria na mente. A mesma coisa, meu querido irmão, querida irmã, dentro dessas possibilidades, o seu carro dá um defeito lá na rua, você fica lá, tem que deixar ele lá, tem um guincho que vem trazer ele, você fica com aquela lembrança, eu não quero mais esse carro, gastei muito com ele, eu vou comprar outro. A mesma coisa é se você é esposa, que você faz coisas que não deveria, você realmente poderá ser lembrada por toda a vida. Quando você passar na frente daquele seu esposo, ele vai lembrar do mal que você fez, ou a esposa lembra do mal que o esposo fez para ele. Então, na realidade, essa palavra descartável, substituído, é o que mais eu falo para vocês. Nunca se julgue seu melhor. Nunca se julgue seu melhor. Porque, na realidade, tudo acontece de que você poderá ser uma pessoa, de que seja vítima de si próprio. Porque tem aquele ditado que fala assim, eu criei uma cobra para me morder mais tarde. Quando o seu filho nasce, no dia que sua mulher engravida, você já tem que começar naquela criança que você vai receber dentro do seu lar. Qual seria o futuro dela na sua vida? Então, para que isso aconteça, que tenha um futuro bom, você tem que saber criá-la. Se você não souber criá-la, ela vai ser aquela cobra que você falou, criei a cobra para que ela me mordesse. Então, na realidade, meu querido irmão, querida irmã, as promessas de ontem serão cumpridas hoje, ou serão esquecidas hoje, e no amanhã ninguém relembra mais nada. É coisa do passado. Eu não sei se vocês que viram o vídeo de ontem, 533, eu prometi para vocês trazer um ralinho, esses ralos de banheiro, ralo do chão, que tem banheiro, em área, tudo, que ele tem uns buraquinhos. Mas eu não tive tempo de comprar ontem, fui comprar agora cedo, não tive tempo também de comprar. Então, na realidade, depois eu mostro ele no outro vídeo. É porque, na realidade, aquele ralinho, ele tem uns buraquinhos bem pequenininhos no início, pega, vai lá no seu banheiro lá, ou na sua área ali onde tem um ralinho daqueles redondos, veja, aquele ralinho tem os primeiros buraquinhos dele, são pequenos. O segundo maiorzinho, o terceiro maiorzinho. Aí vai aumentando, são 4 ou 5 buraquinhos, rodinha de buraco que tem.
Aquele último buraco, como o círculo é maior, eles são maior. Mas aquele buraco ali é onde vaza de baixo para cima barata, escorpião, sai tudo dos banheiros e vão dar por dentro de casa. Então, na realidade, eu falei que ia mostrar para vocês, mas não foi possível. Mas faça a experiência dentro da sua casa. Se aqueles buracos grandes, ele fosse substituído por uma linha de buraco do mesmo tamanho dos anteriores, do terceiro, por exemplo, que não dá para sair nada, ele teria mais buraco, porque ali ele tem 10 buracos, são 6, 8, parece que 12 buracos, parece. São 12 buracos. Se ele transformasse em 24 buraquinhos daquele ali, ele seria mais suficiente para vazar mais água e não passaria nenhum ou seja, um inseto peçonhento ali, aranha, barata, escorpião, não passaria ali de dentro para o banheiro, para a área externa do banheiro, falando assim. Então, nessa realidade, eu vou ver se no outro vídeo eu mostro para vocês o ralinho, como que funcionaria, aquelas grelhas que põe ali para pegar aquela água que desce, umas grelhas largas assim, de 1 metro, 80 centímetros, 50, para que a água desça ali mais rápido. Então, na realidade, eu prometi para vocês de fazer, mas o meu dia foi corrido, não tive tempo. De madrugada que eu lembrei, eu quase fotografei lá no banheiro de casa, fazia a foto para mostrar para vocês. Não, mas todos vocês têm aqueles ralinhos na sua casa, seja na cozinha em algum lugar, seja nos banheiros, tudo tem aquele ralinho. Vocês vão lá no banheiro e analisam. Se aqueles buracos fossem menor, não vazaria os escorpiões, as baratas, não sairia de dentro do ralinho para andar dentro de sua casa. O escorpião não sair dali de dentro para uma hora pegar a sua criança ou você mesmo, entrar no meio do brinquedo, porque você vê muita gente que morre com picada de escorpião, porque aqueles ralos são suficientes para eles chegar e sair lá dentro e se mandar para dentro de casa, para todo lugar, subir, entrar no guarda-roupa, ficar nas roupas, e quando você vai vestir a roupa, ele te pica. Então, na realidade, todos nós deveríamos vigiar o nosso lar. Se você pegasse aquele ralinho que você não tem condições de fazer, mas você pedisse aos comerciantes, para os comerciantes, chegar até os vendedores chegar até as empresas, e as empresas fabricantes iria analisar esse ralinho para fazer esse buraquinho menor, porque aquilo ali, gente, aquele ralinho não é para descer impureza, é para descer água filtrada. Com todos os cabelos que tiver, tudo ficaria ali. Por que os esgotos vão entupindo? Porque aqueles ralos são largos, desce muita coisa ali dentro. Então a mulher está lavando a cozinha ali, aquele ralo ali, arroz, feijãozinho que tiver, tudo desce naquele ralo. Ela com preguiça de catar, desculpa, queridas mulheres, estou falando mal de vocês, mas na realidade eu estou falando um assunto de que é superficial. Não estou generalizando todas as mulheres, mas na realidade, eu falo para vocês, tudo poderá acontecer, é uma ou outra, sempre tem alguma mulher mais preguiçosa, tem um filho preguiçoso com preguiça de catar o arrozinho, ele vai lá e joga no ralinho, então na realidade vamos vencer. Então, aquele ralinho ali, ele seria para descer água filtrada, ou seja, com pequenas impurezas e não as impurezas de tamanho mais médio. Um grão de feijão poderá passar por ali. Então, na realidade, se fosse menor ali o espaço para que a água descesse, e tendo mais ralinho, tendo mais buraquinho, a água desceria melhor. Então, meu querido irmão, querida irmã, eu dentro dessas responsabilidades estou falando para vocês. Talvez eu saia fora de alguma coisa, mas sempre o Deus, em tudo, Deus é a parte principal de que nós devemos usar. Deus não é substituído. Tudo que Deus fez está aqui presente em nós. Aí, que a paz esteja com vocês. E nesse momento agora, eu deixo só a minha paz, o meu amor para vocês. Paz de Cristo.